Olá, você que está conectado aqui no Videotalks, tudo bom? Quem está comigo e com o Claudinei Santos hoje é o Diego Barreto, que ele é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, e também é o autor do livro Nova Economia. Entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, muito prazer, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Tudo bem, Claudinei? Tudo bem, Guido? Tudo bem, Diego? Tudo ótimo. Tá bom, vamos lá. Eu quero abrir essa nossa conversa aqui te perguntando o seguinte, Diego. Qual é que é o estágio médio que a economia brasileira se encontra hoje, na sua visão? Olha, a economia brasileira se encontra atrasada, né? Atrasada porque as grandes economias, as economias com melhor perspectiva, são as economias extremamente integradas nas cadeias de valor no mundo e, ao mesmo tempo, são as economias que contêm empresas capazes de revolucionar cadeias de valor, capazes de competir globalmente, capazes de serem mais produtivas. E, infelizmente, a grande maioria das empresas do Brasil não compete por falta de produtividade, por falta de eficiência, e o Brasil está muito distante dos demais países em termos de integração. Sei. Claudinei? No livro que você está lançando, você tem uma proposta sobre como as grandes empresas podem trabalhar junto com as startups, né, com os empreendedores, para promover justamente isso, uma transformação dos negócios, uma transformação digital. Então, eu queria saber como é que você está vendo esse movimento, tendo em vista que com essa aceleração causada pela Covid, muitas grandes empresas tiveram que, de certa forma, congelar os investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento, e para, obviamente, serem inovadoras e para estar entendendo como o mercado está funcionando, fizeram parcerias com startups, com empresas inovadoras, para justamente ficar fora da estrutura normal de uma grande empresa, onde tem muita burocracia, onde tem governança corporativa, e, obviamente, as startups têm mais liberdade para criar. Então, elas estão fazendo uso desse tipo de estratégia para poder justamente ser mais competitiva nesse momento de mercado que nós estamos vivendo. Então, eu queria saber como é que você está acompanhando esse movimento, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo nesse mercado? Claudinei, a gente está vivendo uma revolução nesse sentido, né? Se nós voltarmos 20, 30 anos no tempo, a gente vai encontrar empresas brasileiras muito mais estáticas, muito mais lineares, muito menos abertas a provocar disrupções na sua cadeia de valor. E o motivo é um motivo econômico. Quando você volta 20, 30 anos no tempo, o Brasil, primeiro, tinha muito pouca competição vindo de fora para dentro, ainda que exista naturalmente competição vindo do estrangeiro, mas é muito baixa comparado com todos os demais países desenvolvidos. E quando você olhar para dentro, você não via competição vindo do empreendedorismo. Claro que existe empreendedorismo no Brasil desde sempre, mas o nível de atividade era muito baixo. O que a gente está vendo nesses últimos 15 anos é uma completa mudança radical na forma como novas empresas têm entrado no Brasil. Seja o estrangeiro tendo mais facilidade de entrar, porque a globalização se solidificou no Brasil, seja o empreendedor, que é a pessoa que não está ligada a uma família tradicional, que não tem uma grande herança, que não está ligada a políticos, que efetivamente consegue transformar uma ideia em algo que se executa e ganha porte, escala e efetivamente consegue mudar aquela cadeia de valor que ele está exposto. Acho que só para dar um exemplo muito bom nesse sentido, se você voltar ali para o ano 2000, por exemplo, e olhar 10, 15 anos para trás, e eu te falar, poxa, me dá 10 empresas que apareceram do nada, surgiram do nada, mudaram a cadeia de valor, melhoraram a qualidade de serviço, reduziram o preço e efetivamente fizeram muito bem para esse país. É muito difícil fazer uma lista com 10 empresas. Mas se a gente olha hoje no Brasil, 10, 15 anos para trás, a gente está falando aqui de 99, iFood, Buscapé, XP, Ebanks, Madeira, Olist, a gente está falando de Log, de Créditas, de Simpla, de Hotmart, de Nubank, de várias outras empresas que eu poderia citar. Todas essas empresas surgem do nada, com uma boa ideia, uma molecada, homens e mulheres fazendo alguma coisa a partir de uma ideia na faculdade, ou com amigos estudando e coisas do tipo, e chegam em empresas que valem bilhões de reais, que têm milhões de clientes e que colocam em xeque os modelos tradicionais antigos. A pergunta é, o que estava acontecendo antes
não estava acontecendo antes e por que está acontecendo agora? Exatamente por essa revolução que eu mencionei. E aí, Claudinei, eu acho que a grande provocação aqui é o que as empresas tradicionais vão fazer? Tem dois caminhos. Tem empresas tradicionais muito bem sucedidas fazendo essa transição. Vamos pegar um exemplo aqui, Magalu, Dasa, Banco Inter, BTG Pactual, empresas que estão fazendo um trabalho maravilhoso e já são empresas dessa nova economia. Agora, a grande maioria não. A grande maioria está deitada em berço esplêndido, ainda acreditando que o que as fez chegar até aqui é o que vai manter elas para o futuro. E esse é o grande erro. Isso é o que vai fazer essas empresas desaparecerem ou se tornarem insignificantes. Pois é. E aí eu tenho a seguinte questão. Na década de 90, das 10 maiores empresas do mundo, só tinha umas 3 de tecnologia, Microsoft, IBM, mais alguma aqui, Oracle, talvez, né? Novell, provavelmente. Hoje em dia, inverteu tudo, né? Hoje em dia, das 10 maiores, acho que 8 são de tecnologia, ou tem a tecnologia na veia, né? E uma ou outra que é vamos chamar assim, da velha economia, que estão aí porque são muito grandes, né? E aí eu quero emendar com uma outra coisa, quer dizer, essa pandemia, você acredita que na pandemia vai fazer surgir muito mais unicórnios, por exemplo? Ou não tem nada a ver? Guido, primeiro, a tua informação é perfeita, e a gente está começando a fazer esse desenho dessa mesma informação para o Brasil. Você olha 10 anos no tempo, você não tinha uma empresa de tecnologia ou com a tecnologia como coração dessa empresa. Não. Hoje, quando você olha para a Bolsa de Valores, você já vê ali o Magazine Luiza e você já vê ali o Mercado Livre, que apesar de não ser uma empresa brasileira, a principal operação é no Brasil, e apesar de não estar listado na Bolsa no Brasil, está listado fora, mas no final a gente está falando de empresas mais valiosas do continente. Então hoje a gente tem uma visão muito clara de que esse movimento já começou e está vindo. Se você trouxer o Nubank para a Bolsa, se você trouxer o iFood para a Bolsa, entre outras empresas, elas vão ocupar esse espaço. Isso está chegando, é uma questão de tempo. Então, a pergunta é, a Covid, ou esse infeliz momento que a gente foi obrigado a viver, ele acelera isso? A resposta é sim. Mas eu queria, Guido, antes de explicar o porquê do sim, eu queria fazer uma crítica muito forte ao que a gente ouviu e debateu na mídia nesses últimos anos de 2020 e 2021. Quando a gente olha para o que efetivamente a mídia relatou, em grande medida ela fala de empresas que, por causa do Covid, elas foram lá e ajustaram digitalmente um negócio, passaram a fazer algo que elas antes não faziam, e coisas do tipo. Veja, nós não podemos celebrar isso. O fato de você fazer alguma coisa porque eu pus uma arma na sua cabeça, não faz de você uma grande pessoa, uma grande empresa. Não. Faz de você uma pessoa desesperada por sobrevivência. Isso está errado. Nós não podemos olhar para esses movimentos e falar, parabéns, você fez um ótimo trabalho de digitalização. A tua pergunta, ela tem que ser respondida sob a ótica do consumidor. Olha, o consumidor evolui bastante, passa a entender novas jornadas de consumo digitalmente, passa a entender outros padrões de serviço, passa a entender diferentes formas de precificar um serviço ou um produto. E por causa disso, as empresas aceleram também o seu desenvolvimento digital. Por causa disso, o modelo de negócio digital das empresas se torna mais relevante ainda. Então, é muito importante ter essa visão. Tudo isso é acelerado porque o consumidor acelera. A empresa que sai do zero para acelerar para alguma coisa, ela está atrasada. Ela não deveria achar bom. Ela deveria reconhecer que ela está atrasada. Entendi. Falando em, bom, já que você está colocando as empresas como atrasada, na sua opinião, por exemplo, essas marcas que você está falando são empresas que nasceram totalmente digital ou algumas marcas que foram criadas por empresas tradicionais como uma segunda marca e uma proposta justamente de brigar por esse consumidor digital, justamente para atender as demandas desse consumidor. Então, na sua opinião, qual seria a melhor estratégia para as empresas? Que, efetivamente, elas procurassem fazer uma transformação interna e brigarem no mercado com as suas próprias marcas tradicionais, ou justamente adotar essa estratégia de criar
uma segunda marca, uma spin-off, para ser reconhecida nesse mercado de novos consumidores, que preferem fazer toda essa jornada de relacionamento e aquisição via digital. Que nem você tem uma experiência, obviamente, do iFood, então eu creio que você tem uma história muito forte na vivência dessa transição de mercado. Então, acho que até seria interessante você falar um pouquinho de como é que você chegou a essa função, esse cargo ali no iFood, como é que você está vendo as alternativas, digamos, os desafios para profissionais que nem você, justamente que é um empreendedor e ao mesmo tempo trabalha aí num grande grupo, para que a gente possa ter uma referência para a nossa audiência entender o caminho que tem que ser trilhado para chegar a iniciativas bastante positivas de empreendedorismo. Claudinei, a mudança, ela é uma mudança necessária porque o mundo assim coloca essa exigência, né? Então, veja, quando o Henry Ford, há séculos atrás, chega aqui e ensina para nós o processo mais massificado de produção, a gente olha para aquilo e fala, faz sentido? Faz, então vamos fazer. Quando a Toyota traz o conceito do toyotismo e o mundo olha para ela, o mundo se pergunta, faz sentido? E a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é ter um modelo de negócios digital não é melhor ou pior, é necessário. É necessário porque o mundo, sob a ótica da gestão, sob a ótica da agilidade, sob a ótica da tecnologia, esse mundo evoluiu. Então, essa necessidade existe porque ele evoluiu. Então, se existe uma evolução, a pergunta é, por que eu não deveria ir atrás disso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você precisa abrir mão do setor que você está, da operação que você tem, da marca que você tem? A resposta é não. Você pode ainda se utilizar disso. Vamos pegar o exemplo do Magazine Luiza. É uma empresa da nova economia e que detém a marca, detém o posicionamento, detém uma série de ativos tangíveis e intangíveis que ela construiu desde a década de 50. Então não é sobre abrir mão disso. É sobre entender que existe hoje na nova economia uma substituição da lógica de fabricação manufatureira por uma outra lógica, que é o fornecimento de produtos e serviços associados ao desenvolvimento de tecnologia proprietária, ou seja, é você quem faz a tecnologia, formado por empresas com modelos de negócio digitais. E o que é modelo de negócios digitais? É um app? Não. É você ter um modelo de negócios que existe a partir da convergência de múltiplas inovações tecnológicas, potencializado pela conectividade. Ou seja, se a inovação tecnológica te deu hoje inteligência artificial, te deu o Big Data, te deu a capacidade de conexão via API, te deu a capacidade de ter agilidade de dados via cloud. A pergunta é, por que você não vai ter isso? Ótimo. Primeira fase é ter essas inovações tecnológicas dentro do seu negócio, independente de você estar no smartphone ou não. Segundo, é potencializar isso pela conectividade. Então, a grande provocação, Claudinei, na prática é, se você, empresa, não trouxe para dentro essas tecnologias e não potencializou pela conectividade, você tem um modelo de negócios tradicional, não digital. E é isso que as empresas precisam reconhecer. E como é que começa esse processo, uma vez que você reconhece, Claudinei? Começa com o acionista adotando isso. Quem define essa mudança numa empresa ao longo do tempo não é o executivo. Contratar o Diego e levar para lá para tentar fazer esse processo não vai chegar em lugar nenhum. Quem faz esse processo de mudança é o acionista, que passa a falar sobre isso, que cria uma visão sobre isso, que aprova uma estratégia que engloba isso e que apoia o corpo executivo para fazer esse processo de mudança. O que nós vemos aqui dentro do iFood, nada mais do que isso. O que eu, sob a ótica da pesquisa no livro, enxergo em um banco como o BTG Pactual é exatamente a mesma coisa. O que eu enxergo em um banco como o Banco Inter é exatamente a mesma coisa. Empresas que nasceram muito antes do Nubank, mas que compreendem tão bem quanto o Nubank o que é trabalhar com múltiplas inovações tecnológicas e potencializar isso a partir da conectividade.
Vamos pegar uma coisa agora que eu e o Claudinei, a gente acompanha bastante isso, tanto aqui como no exterior, né? Que são as startups, né? Que são empresas criando núcleos de startups dentro das empresas, e a gente já foi em várias coletivas quanto a isso, anunciando isso, né? E o que fica, e o que eu sempre pergunto nas coletivas, mas eu sempre tenho uma resposta pela tangente, é o seguinte, eu pergunto, esse núcleo de startup que vocês estão investindo não é uma maneira de vocês baratearem o P&D de vocês? E as respostas são sempre evasivas. Existe isso mesmo ou é uma visão errada que eu tenho? Guido, você está coberto de razão. As respostas são, na sua grande maioria, evasivas. E por que elas são evasivas? Porque essas pessoas não entraram de corpo e alma na nova economia. Então, veja, o que adianta você ter meia dúzia de pessoas dizendo que eu faço aqui data? Não adianta nada. Não adianta se todo mundo não tiver integrado, por exemplo, com um data lake, que permite 100% das informações da empresa estarem disponíveis para a empresa, para as pessoas, se utilizarem disso para suas análises. De que adianta você fazer o que a gente chama de corporate venture, que é reunir essas startups aí de alguma forma, e efetivamente não compreender o mindset, a forma de se pensar de um empreendedor? Não adianta nada, só vai gerar conflitos. O que adianta você escrever inovação na parede do seu escritório, para que todo mundo olhe, e você ter lá uma área de P&D centralizada, e não efetivamente ter uma cultura de inovação? Não adianta nada. Então, por que essas respostas são evasivas? Porque essas pessoas têm dificuldade de compreender o que é a nova economia. O que a gente observa é que algumas empresas, como por exemplo a Ambev, fez um movimento muito robusto nesse sentido. A Zetec, que foi criada pela Ambev, ela efetivamente consegue influenciar a Ambev e ser influenciada pela Ambev. Ela cria canais de comunicação muito mais fluidos entre as pessoas e elas aceitam mundos diferentes que vão convergindo para um único mundo. Isso é efetivamente corporate venture, o que a grande maioria das empresas não faz. Eu recebo aqui milhares é um exagero, eu recebo aqui dezenas e dezenas de ligações por mês, e-mails, mensagens de WhatsApp, em redes sociais, me perguntando essas coisas. Quando eu dou esse tipo de resposta, a ficha cai na hora, as pessoas olham e dizem, é verdade, eu estou fazendo para inglês ver, estou fazendo simplesmente porque o meu acionista está começando a me pressionar, estou fazendo porque estão dizendo que isso é importante. Não é algo natural, não é algo que você está trazendo para o seu DNA efetivamente. Até o fato de você mencionar a Ambev é até interessante, porque recentemente eles anunciaram mudanças no conselho da corporação e trouxeram executivos dessa economia digital, executivos, digamos, novos, né, novos de idades, novos, mas já experientes no mercado digital, e substituíram por executivos que estavam no conselho, aqueles executivos tradicionais, muito experientes, né, pessoas que tinham muita fama, né, muita presença no mercado da velha economia, vamos dizer assim, e agora colocaram no seu conselho pessoas, vamos dizer, já da economia digital, né? Então, é bem o que você está dizendo, né? Eu acho que também você mencionou aí os bancos, o XP está se posicionando como uma empresa de tecnologia, e não mais como um banco, né? Agora, dentro dessa estratégia das empresas, justamente, fazer essa aproximação com as startups, incubar startups dentro das organizações, houve também um revés do outro lado. As startups ficaram com muita desconfiança que essas empresas iriam se utilizar das ideias delas e elas depois não teriam o resultado correspondente ao que foi apresentado como um projeto de parceria. Então, dentro dessa sua experiência, que eu sei que, obviamente, você gravita muito nesse mundo das startups, como é que você está vendo o relacionamento entre as startups e as grandes corporações? Existe de fato uma barreira de desconfiança entre esses dois mundos? Totalmente, Claudinei, totalmente. Existe uma barreira enorme ainda. E por que existe? Porque as empresas da velha economia, elas são empresas que vivem no seu silo. Elas entendem que o que ela faz é estratégico, que as informações dela não podem ser divididas, que as pessoas não podem perder tempo em discussões, né, que abrem mais o campo de visão, e que tudo que ela faz
que ela fez até aqui é o que vai levar ela para frente, porque ela de alguma forma conhece a fórmula do sucesso. Essa é a visão da maioria das empresas da velha economia. Na nova economia não tem isso. Na nova economia, a gente entende o seguinte, olha, você pode olhar aqui boa parte das minhas informações, você pode olhar aqui a patente da fórmula da Coca. Sabe por quê? Porque você não consegue distribuir a Coca no mundo inteiro, em todas as cidades do mundo ao mesmo tempo, como a Coca distribui. Não é sobre a patente da fórmula da Coca. É sobre a lógica que você cria para ter um ativo maravilhoso, que no caso dela é a distribuição. Olha só, Claudinei, há 5 anos atrás, a Tesla abriu todas as suas patentes, anos e anos antes delas expirarem, sobre como produzir o carro elétrico, como produzir e armazenar a energia. O mundo ficou chocado. Chocado. Você acha que você vai conseguir desenvolver algo sozinho no mundo inteiro se o ecossistema inteiro não vir? Quanto custa para o desenvolvimento do ecossistema de um carro elétrico se Ford não entrar nessa, se Renault não entrar nessa, se GM não entrar nessa, se Toyota não entrarem nessa? Olha a beleza da inteligência, dizendo transparência. Claro que eu tenho transparência. Toma aqui minhas patentes. Claro, você precisa dar todas? Não. Mas você precisa ter inteligência em perguntar, por que eu tenho que ter todas? Por que eu tenho que ter todos os processos? Por que eu tenho que ter todas as políticas? Não, você não precisa disso. Se pergunte o porquê. Uma pergunta que eu costumo fazer muito para as pessoas é assim, das empresas da velha economia, você tem política de reembolso, de refeição? Aí ela fala, tenho. Como é que ela funciona? Ah, funciona assim, se eu estiver no Brasil, não sei o quê, aí eu posso comer tantos reais. Se eu estiver fora, tanto. Se eu for diretor, tanto. Se eu não for diretor, tanto. Aí eu falo, entendi. Vem cá, o que você é aí? Ah, eu sou, sei lá, um gerente de tesouraria. Entendi. Quanto tem na sua empresa aí no caixa? Ah, 400 milhões de reais. Ah, entendi. Então você está me dizendo o seguinte, alguém confiou a chave do cofre com você, 400 milhões de reais, mas não confia que você sabe comer da forma correta. Por isso, algumas pessoas perdem dezenas de horas para fazer uma política e obriga a empresa inteira a gastar 1, 2 horas para poder aprender a política, e aí cria uma área de controles internos, de compliance, qualquer coisa, para poder auditar aquela política, se você está comendo 50, 60 ou 55 reais. Mas você pode tocar 400 milhões de reais no seu caixa. Tem alguma coisa errada com essa lógica. Essa é a lógica da velha economia. Lá no iFood a gente não tem isso. Lá no iFood é assim, poxa, se eu contrato o Claudinei para trabalhar aqui comigo e confio nele, poxa, então peraí, eu não tenho que regular se ele vai comer 50, 60 ou 70 reais. Ah, Diego, mas o Claudinei não tem bom senso. Então o Claudinei não pode trabalhar aqui, poxa. Não, mas o Claudinei não tem o mesmo bom senso que o seu. Ótimo, então vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia para entender mais ou menos o que é o bom senso. Estabelecido mais ou menos isso no momento em que deu um problema, beleza, eu espero que o Claudinei tenha a capacidade de aprender e a gente combinou aqui o nosso bom senso. Isso é a nova economia, isso é agilidade. E não perder 500 horas fazendo a política de reembolso de refeição, depois fazendo as pessoas aprenderem essa política, depois auditando o comportamento dessas pessoas dentro da política. Não, isso não é a nova economia. E vai sair caro pra caramba, né? Privilegia mais o controle do que o resultado, né? Totalmente, é por isso que sai caro, Guido. Porque aí você tem áreas brutais para regular isso. Ô, Diego, mas você está falando que você não tem que olhar isso? Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que olhar o que precisa. O risco reputacional é grande? Então você tem que olhar. O risco financeiro é grande? Então você tem que olhar. Você não tem o conhecimento técnico sobre o tema? Então você tem que olhar. Mas se não existem esses atributos na decisão, na discussão, cara, você precisa ter agilidade na ponta. Exatamente. Bom, o nosso tempo aqui está quase indo já, tem que seguir um tempo. E, obviamente, eu queria que você falasse um pouco do teu livro. O que te levou a escrever esse livro? Como que você chegou a essa conclusão que tinha que escrever o livro sobre isso? E quando é que ele sai? Quando é que ele está no forno? Não está? Como é que está? Guido, o livro tem como lançamento abril de 2021. E em abril a gente começa já com a distribuição do audiobook, e em maio efetivamente com o livro físico para aqueles que preferem, né?
O livro vem, Guido, de um incômodo muito grande que eu tenho em olhar para o Brasil e ver que a gente confia muito num passado que parece ser glorioso sob a ótica econômica, mas não é glorioso. É um passado marcado de um país que criou algo para poucas empresas, para poucos empresários, que perpetua uma cultura de hierarquia, uma cultura de preconceito, uma cultura de relação de comando e controle, de elitismo, uma cultura para poucos poderem se aproveitar. Na prática, o que a gente fez com o Brasil ao longo dessas últimas décadas e séculos foi criar uma série de barreiras para a competição gringa estrangeira não vir, uma série de barreiras para os empreendedores não prosperarem com mais velocidade, e uma meia dúzia controlou isso aqui tudo por toda a época. Quando eu fui estudar no IMD em 2014, fazer meu MBA, um professor de economia, ele me disse: Diego, você está feliz com o desempenho do PIB no Brasil nos últimos 10 anos? Era um período lá, Lula e Dilma. E eu falava, claro que eu estou feliz. A gente crescendo como a gente não crescia há 30, 40 anos. Claro que eu estou feliz. Ele falava, Diego, isso não dura mais alguns anos. E eu vou te explicar por quê. Porque aí dentro não tem produtividade. Aí dentro tem uma série de barreiras que esconde um monte de problema. É o famoso garoto que toma anabolizante, fica forte, bonito, e acha que está saudável. E dito e feito, isso é o que explica os nossos voos de galinha. Não é culpa só do Estado, é culpa também do empresário tradicional, que chama o Estado para proteger ele, e aí na prática a gente não fica muito melhor. Se vocês se lembrarem de quando o Collor abriu a economia lá na década de 90, a quebradeira que foi no Brasil, foi por isso. Culpa do Collor? Não. Culpa do brasileiro, empresário tradicional, que não trabalha com tecnologia de ponta, com gestão de ponta, com comportamento de ponta. Quando eu aprendi isso e voltei para o Brasil, eu voltei inconformado. Por quê? Porque na prática, Guido, eu estou numa situação de muito privilégio. Sim. Eu sou branco, sou homem, heterossexual, nasci numa família de classe média alta que pôde me colocar nas melhores escolas do mundo. Tudo foi muito mais fácil para mim. Mas essa é a realidade de meia dúzia de brasileiros. Está errado isso. A gente precisa mudar esse negócio. E a nova economia abre isso. Quando você olha para essa molecada que está criando negócios enormes, quando você olha para os estrangeiros que entraram aqui nos últimos anos e estão criando negócios enormes, Loft, criada por estrangeiros, Creditas, criado por estrangeiros, CargoX, criada por estrangeiros, Nubank, criadas por estrangeiros, eu posso dar mais 10 exemplos aqui, você começa a olhar e falar, pô, peraí, tem espaço para mais gente, e não é só para o meu perfil, é para todo mundo. É daí que veio a inquietude, o que me fez, então, abandonar a velha economia e trabalhar na Móvel, na sequência no iFood, e depois sentar na cadeira e gastar horas a fio de muita pesquisa e escrever bastante. Eu quero agradecer bastante teu tempo com a gente aqui. Diego, eu sei que a tua agenda ela é bem concorrida. Muito obrigado por seu tempo, viu? Obrigado, o prazer foi meu, foi muito legal o bate-papo, e a gente se fala sempre que vocês quiserem. Tá ok. Claudinei, obrigado pelo teu tempo também. E aqui é Guido Orlando Júnior. E eu peço para você que se inscreva aqui no canal do Videotalks. Ele é muito novinho ainda, eu preciso do seu apoio. Você clica no sininho também para receber em primeira mão todos os vídeos que forem publicados. E o Videotalks, ele é um oferecimento da TI Inside e do portal Vida Moderna.